Dentro do estudo da alquimia, nós temos 4 fases, inclusive temos programas falando sobre essas fases. Uma delas é o nigredo. Dentro do nigredo, a gente vai encontrar algumas operações, né, que são mecanismos que você utiliza para realizar essa fase do nigredo. Hoje vamos falar sobre a operação da decantação. E inicialmente é importante destacar que a alquimia ela fala tanto de um processo externo, material, quanto de um processo interno e espiritual. Aqui no Pedra a gente gosta de olhar as duas abordagens, entender como elas funcionam e pensar sempre como é que isso pode fazer com que a gente se torne uma pessoa melhor, com que a gente modifique o meio no qual a gente está inserido através da automodificação. Isso não significa que a gente tenha um laboratório alquímico clássico. Ainda não, mas quem sabe, né? Fica aí, né? Fica aí a questão. E aí, obviamente, nós precisamos primeiro entender o que significa fisicamente, ainda que de maneira muito rápida, o que é a decantação. E a decantação nada mais é do que o processo de separação de misturas heterogêneas. Ou seja, você pega alguns componentes, bota em um determinado recipiente, aguarda um certo tempo, até que, por conta da própria natureza daquelas misturas, daqueles componentes, eles vão começar a se dissociar, eles vão começar a se separar. E a partir dessa observação, a gente consegue inferir algumas coisas interessantes para a nossa vida. Isso que o João colocou é uma coisa muito importante, né? Entender que a decantação ela é um processo natural que vai acontecer na natureza, independente da nossa vontade. Ela simplesmente vai acontecer. Você simplesmente... E isso a gente consegue observar no dia a dia, não em processos complexos de decantação, né? Mas em simples processos de você, sei lá, um copo de bebida, de um leite com açúcar. Se você deixar ele parado ali, aquele açúcar ele vai sedimentar no fundo do copo, independente de você querer ou não. Tanto que a gente tem que estar sempre mexendo, né? Então esse processo de decantação ele vai acontecer naturalmente. Se ele vai acontecer naturalmente, então significa que eu não preciso me importar com ele, não preciso dar atenção a ele. Não exatamente. Quando a gente traz a ideia da alquimia para a parte filosófica, ou seja, para a parte espiritual, que nada mais é do que eu entendo que o externo e o interno são reflexos um do outro, são complementos de um todo, e que se aquilo acontece fora de mim, aquilo também acontece dentro de mim, e eu me volto para dentro para observar esse fenômeno acontecendo dentro de mim, eu começo a perceber que eu não sou exatamente um ser homogêneo. Eu possuo várias faces, eu possuo vários elementos dentro de mim que estão se misturando o tempo todo e que muitas das vezes não correspondem àquilo que realmente eu sou em essência. Ou seja, basicamente, existe aquilo que sou eu e existe que é a verdade, vamos colocar assim, que está em conexão com aquilo que é de fato. Existem as coisas que simplesmente foram anexadas por N motivos, por cultura, por doutrinação, vamos colocar assim. Exemplos de vida. Exemplos, exatamente. Então, mecanismos de sobrevivência. Então, na nossa vida vão acontecendo várias coisas que a gente vai pegando elementos externos, somando esses elementos externos à nossa vida, não necessariamente de maneira consciente, mas muitas vezes de uma forma instintiva, inconsciente. A gente vai acrescentando essas coisas e a gente não percebe que essas coisas não fazem parte de nós. Elas podem até nos servir naquele momento que a gente está utilizando elas, mas elas não fazem parte de nós, elas não correspondem à verdade. Só que, se eu não observo isso dentro de mim, se eu não observo essa decantação acontecendo dentro de mim, eu não me torno capaz de separar conscientemente aquilo que é daquilo que não é. E naturalmente eu vou estar o tempo todo me confundindo o meu ser, confundindo aquilo que a minha individualidade com aquelas coisas que não fazem parte dela. E muitas das vezes vivenciando essas coisas que não fazem parte dela como se fossem. Um ponto interessante para a gente colocar aqui, vamos pegar o exemplo que o Patrick deu logo no início da fala dele, o copo de leite com açúcar. Sim, o copo de leite com açúcar, ele comentou assim, para você mantê-la aparentemente homogênea, você tem que ficar mexendo constantemente. Se você deixar quieto, ele vai se separar. Pois é, o processo de decantação interna é a mesma coisa.
Você precisa deixar quieto determinada coisa para que ele se separe. Se você não presta atenção, se você não consegue isolar aquilo está mexendo constantemente. Então você não consegue separar. Existem práticas que são conhecidas há muito tempo, não só na alquimia, mas também na religião. A ideia de você fazer uma reflexão do seu dia, né? É atribuído a Santo Agostinho, algumas frases nesse sentido. No final do seu dia, relembre o que você fez. Analise o que foi bom, o que foi ruim, né? Analise o que você pode fazer melhor, faça essa reflexão. Tenha um diário, anote as coisas. É interessante a gente perceber que dentro desse processo de decantação, essa fase é uma fase de observação, não é uma fase de julgamento. A observação é olhar para aquilo que está ali e perceber o que existe de diferente em cada coisa. Mas isso é bom ou ruim? Não importa. Veja o que é diferente. Olhe esse cenário, você vai ver, existem 3 pessoas aqui dentro, elas são diferentes. Isso é bom ou ruim? Não sei, existem 3 pessoas. Ponto. Existem outros elementos que compõem esse cenário. Perceba a existência desses elementos. Esses elementos, eles se misturam e eles se separam. Pronto, fez esse processo. A partir desse processo, você vai começar a separação para entrar em outras fases alquímicas. Mas é importante que você aprenda a separar o que é do que não é. O que é Patrick, o que é João, o que é Paulo, o que é você. E o que não é nenhuma dessas 4 pessoas. Ou 2, ou 3, ou qualquer combinação dentro delas. E aí você vai começar a perceber essa decantação na sua vida. Por isso que é importante prestar atenção. A gente recomenda sempre a prática de um diário, para você escrever e fazer uma análise depois. Por que o diário? Porque o diário você vai relatar aquilo que aconteceu. Mas eu faço isso de cabeça. Legal, mas com o tempo você esquece. Então, bota no papelzinho, mesmo que seja só um pouquinho, escreve ali no papelzinho o que é, e aí depois vai fazendo isso rotineiramente, depois você pega e analisa o que está escrito, o que foi que você percebeu, não aquilo que você sentiu. E aí é importante você também colocar essas coisas nas suas anotações. O que aconteceu? Aconteceu isso. Você até pode colocar, aconteceu isso e eu me senti assim. E eu pensei tal coisa. Está separando o fato do sentimento do pensamento. Ponto. E aí você vai fazer uma análise. O que aconteceu? Isso aqui. Legal. Eu me senti assim. Aí depois você vai ver, por que eu me senti assim? Porque isso aconteceu aqui? Mas o que eu pensei? Aí você vai separar o que é cada coisa para identificar o que é fato, emoção e sentimento. E pensamento. E é sempre importante que a gente tenha em mente que todo esse processo é um processo de depuração ou de autodepuração. Então a gente faz essa separação do que a gente sentiu, do que a gente pensou, do fato concreto, tendo sempre em mente que aquilo é para que a gente possa crescer. Então, desde já, a gente pode pensar como eu posso me colocar de uma maneira melhor nessa situação. O que eu posso fazer para que esse dia, para que essa coisa, para que esse acontecimento melhore, para que ele seja mais harmônico. Porque se a gente só vai separando as coisas, às vezes é óbvio que a partir disso a gente também consegue tirar fatos interessantes e ensinamentos interessantes. Mas se a gente consegue ter em mente que o objetivo é melhorar, a gente potencializa esse processo. E aí, conscientemente, a gente não só separa as coisas melhor, mas tira o melhor delas também. É como o Paulo disse, existem outros processos, existem outras etapas que nós não vamos falar aqui, porque virão outros vídeos para falar isso. Mas realmente, nesse momento da decantação, apesar de ser um momento de praticamente só observar, dá e é recomendável que você faça isso que o João acabou de falar, que você, após analisar aquilo que você, como foi o seu dia, após fazer esse diário, após fazer essas coisas, perceba o que você pode fazer de diferente no dia seguinte. Ou seja, se começa esse processo de transformação a partir de uma autoanálise de decantação. Dentro dessa análise de decantação, é claro que ampliando como um todo, a gente vai começar a perceber, né, só para deixar isso bem consolidado, bem decantado em todos vocês, a ideia de que nós somos misturas que estão vivendo. Como o Patrick muito bem disse, você tem influência, você tem mecanismos de sobrevivência, você tem uma série de coisas que você vai agregando nesse seu elemento base para existir no mundo. Perfeito. É interessante a gente parar e fazer uma análise, o que é meu e o que é do outro. Quando a gente encontra coisas boas, essas coisas boas são nossas. É do eu maior, que é uno em si, porque ele é a verdade. E as coisas ruins são coisas que estão
no mundo em função dessas misturas diferentes, dessas manifestações plurais daquilo que é uno. Perceber essa análise, perceber o que é meu é importante, porque muitas das vezes a gente se coloca em determinadas situações porque alguém age com a gente de um jeito, ou seja, houve um fato, e como eu tenho misturas dentro de mim, eu me comporto de uma forma específica. E ao me comportar dessa forma específica, eu acho que eu sou as minhas ações. Eu me confundo com aquilo, quando na verdade essa ação, muitas das vezes, é uma reação a um comportamento externo que eu não prestei atenção. Então entender, houve um comportamento externo, ele bateu dentro de mim. Aonde ele bateu? Ele bateu nas minhas emoções. Ele bateu na minha forma de pensar. Beleza, então a minha reação não é pelo comportamento externo, é porque as minhas emoções são atreladas àquele comportamento. O meu pensamento é atrelado àquele comportamento e por conta disso eu agi. O fato em si é apenas um fato. Um exemplo para ficar mais palpável ainda. Se eu quero descansar, se eu quero silêncio, qualquer pessoa falando alto me incomoda. Mas se eu não quero descansar, se eu quero bater papo, alguém falando alto, talvez me incomode porque eu não gosto de som alto. Mas vai casar com aquilo que existe dentro de mim. O falar alto é um fato. Ponto. Separei isso. Ele é bom ou ruim? Não sei. O que existe dentro de mim? Qual demanda existe dentro de mim? Existe por descanso. Então aquilo não deve se misturar com aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu quero conversar. Pô, legal, tô ali, estamos num ambiente que tá barulhento, então a pessoa tem que falar alto e eu também tenho que falar alto pra gente poder conversar. Pô, perfeito, deu match, casou, tá bom. Veja, o fato, ele pode se apresentar de maneiras diferentes de acordo com a situação. Por isso que é importante esse processo de decantação, para a gente saber o que é o fato e o que é a nossa análise do fato, como nós nos reagimos a esse fato. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.